Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Está começando o Rede TV News. Boa noite. Anvisa nega autorização emergencial para a aplicação da Coronavac em crianças com idade a partir de 3 anos. O governo do estado de São Paulo quer reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer para 21 dias. E você vai ver também. Cidade de São Paulo começa a imunizar adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades. O governo de São Paulo volta atrás e muda calendário de vacinação dos jovens com doenças pré-existentes. Sem definir datas, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que terceira dose da vacina contra o coronavírus pode começar por idosos e profissionais da área médica. Polícia Paulista faz mega operação contra a quadrilha que aplicava o golpe do cartão. Os criminosos se passavam por funcionários de agências bancárias e roubavam dados pessoais e dinheiro das vítimas em todo o estado de São Paulo. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro voltou a culpar os impostos estaduais pelo alto preço do gás de cozinha e da gasolina. Essa declaração foi dada durante a inauguração de um conjunto residencial popular em Manaus. Jair Bolsonaro disse que o governo zerou o imposto federal sobre o gás de cozinha, mas afirmou que o preço do frete, a margem de lucro e os impostos estaduais têm encarecido o produto. Hoje muitos reclamam com razão do preço do botijão de gás, na casa dos R$130. Realmente é um absurdo, mas dizer a vocês que o botijão de gás custa na origem R$45. E o governo federal simplesmente zerou o imposto federal para o gás de cozinha. Se chega a 130, a responsabilidade não é do governo federal. São impostos estaduais, bem como frete e margem de lucro. O presidente também voltou a dizer que os impostos estaduais são os vilões do preço alto da gasolina. E hoje em dia, o litro da gasolina é vendido nas refinarias na casa de R$1,95. Se está R$6, R$7 o litro, que é um absurdo, o imposto federal na casa dos 70 centavos, vamos ver quem está sendo o vilão nessa história. A gente lamenta que alguns estados do Brasil, com o maior estado economicamente ativo, foi o estado que aumentou o ICMS em plena pandemia. As críticas foram feitas durante a inauguração de um conjunto residencial popular em Manaus. 500 apartamentos construídos com recursos da Caixa Econômica Federal foram entregues. Bolsonaro desembarcou na capital amazonense às 9h30 da manhã e seguiu até o local. Os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do Turismo, Gilson Machado, participaram da entrega. O ex-ministro Eduardo Pazuello e parlamentares da bancada do Amazonas no Congresso também estavam na inauguração. Nenhuma cidade do norte foi tão visitada por Jair Bolsonaro quanto Manaus. É a terceira vez só este ano que o presidente vem à capital amazonense. Foi mais uma visita rápida. Ele fugiu de polêmicas e priorizou o contato com apoiadores. Bolsonaro deixou a capital amazonense por volta do meio-dia e seguiu direto para Belém, no Pará. Voltamos com um caso estarrecedor, desses que a gente não consegue entender. Uma mãe mantinha o filho amarrado a uma cama na cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A criança era dopada constantemente. Uma denúncia anônima salvou a vida do menino de 6 anos. A mulher e o padrasto do garoto estão presos. Esse era o lenço utilizado para prender a criança na própria cama. Ela ficava no local o dia todo, até mesmo sem poder ir ao banheiro. A responsável por manter o menino preso é a própria mãe. Em conversas divulgadas pela Polícia Civil, ela relata ao namorado as agressões. Eu quase matei ele agora. Eu tenho muita força quando eu fico com raiva. Vamos sair hoje e eu vou deixar ele amarrado até a boca para prender. Larga cedo, tá, amor? Vou dopar ele daqui um pouco.
dá meio vidro de remédio para dormir. Se não mudar agora, vou abandonar em algum lugar por aí. Entre as apreensões está uma pomada, que serve para aliviar dores. Esse menino, ao depor, a mim afirmou que ele tinha sua mão queimada no fogão pela mãe quando ele era arteiro, quando ele se comportava mal. E ele disse que... Eu perguntei a ele, isso dói muito? Tu estás machucado? Ele disse, não, agora não estou machucado porque a mamãe passou e falou o nome da pomada. E aquilo me chamou a atenção. A denúncia anônima foi realizada há 12 dias. A Polícia Civil, então, compareceu ao local para resgatar a criança. A mãe já foi ouvida e confirma os fatos. Segundo o delegado, ela descontava a raiva e a maldade no próprio filho. O namorado, ele se declara também estupefato. Porém, a Polícia Civil não foi procurada por ele, né? Ele assiste passivamente a isso, o que é absolutamente inaceitável. Essa tragédia hoje foi evitada em Canoas. Senão nós poderíamos ter mais uma vez uma criança sendo morta, uma criança sendo enterrada, no mesmo cenário que nós temos acompanhado nos últimos tempos, de situações onde os familiares torturam, agridem e ao fim esse menor, essa criança no caso, acaba morrendo. Denúncias podem ser realizadas pelo 181 ou pelo 199, que é o telefone da Polícia Civil. Revoltante. Repetindo então, o telefone 181 ou 199 para denúncias de maus tratos. Um projeto de lei aprovado hoje pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro estabelece o pagamento de pensão por toda a vida para familiares das vítimas do massacre de Realengo. Esse crime aconteceu há 10 anos. 12 estudantes entre 12 e 14 anos foram assassinados dentro da Escola Municipal Tasso da Silveira. Depois de atirar nas crianças, Wellington Menezes de Oliveira, ex-aluno da escola, se matou. O valor da pensão corresponde a meio salário mínimo. Mas para se tornar lei, ainda é preciso que esse projeto seja sancionado pelo prefeito Eduardo Paes. Em São Paulo, a Defesa Civil interditou preventivamente a estrutura metálica que desabou ontem à tarde ao lado da estação Santo Amaro, na zona sul da cidade. A ciclovia também foi desviada para a segurança dos ciclistas. O desabamento da passarela deixou 2 funcionários da linha 5 Lilás do metrô feridos. A estrutura, que estava sendo erguida para ligar 2 estações de diferentes linhas na zona sul da cidade, ainda está caída sobre o Rio Pinheiros. Passageiros relataram medo ao passar pelo local hoje. Isso traz muita insegurança, né? Porque realmente no ano passado teve um barulho muito grande, tudo. Aqui tem muito barulho eu fico com muito medo de acontecer isso, né? Numa dessas passarelas que a gente passa. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a polícia está investigando o acidente. A Via Mobilidade, responsável pela obra, disse que espera o resultado da perícia e também de algumas apurações internas para divulgar detalhes do acidente. A Polícia Civil fez hoje uma operação na capital paulista contra uma quadrilha que aplicava o golpe do cartão. O grupo atuava em todo o estado. Cerca de 100 policiais foram às ruas para cumprir 5 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. O objetivo, desarticular uma quadrilha que se passava por representante de agências bancárias para roubar dados pessoais e dinheiro das vítimas. Ele ligava para você, falando que era de uma instituição bancária. Você desligaria, entre aspas, o telefone. Eles tinham um aparelho que mantinha essa ligação, né? E você ligando para o banco, achando que estava ligando para um local seguro, estava falando com eles mesmo. Aí aplicava uma série de artifícios para fazer a troca de cartão, principalmente, né? E aí eles mandavam o motoboy trocar esse cartão. Diante do cartão, eles faziam então todas as transações bancárias. 5 pessoas foram presas e outras 12 convidadas a prestar depoimento. Na operação, a polícia também apreendeu computadores, máquinas de cartão, veículos, chips telefônicos e cheques. Ainda de acordo com o delegado, mais de 60 celulares foram apreendidos com os criminosos, que usavam os aparelhos roubados das vítimas para realizar transferências bancárias via Pix.
Hoje o celular perdeu o valor como objeto celular. O que as pessoas buscam é os seus dados. Então também usavam esse artifício para ter os seus dados bancários. E principalmente hoje com o Pix, infelizmente, a velocidade é muito grande e tem muita facilidade. A investigação começou na cidade de Fernandópolis, no interior paulista, onde os criminosos fizeram algumas vítimas. Mas, segundo a polícia, o grupo praticava golpes em todo o estado. Os investigadores acreditam no envolvimento de mais pessoas no esquema e, por isso, as investigações continuam. Um ambulante morreu hoje de madrugada em confronto com a guarda municipal no centro de Fortaleza. Naison de Souza Barros tinha 31 anos e foi atingido por disparo de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os ambulantes entraram em confronto com a guarda municipal na região onde montam barracas para a venda de roupas. A feira no local foi proibida pela prefeitura e transferida para galpões. O secretário de Segurança Cidadã disse que os guardas municipais reagiram após serem atacados. Foram recebidos com pedras, com paus, com fogos de artifício, com rojões sendo lançados em direção aos guardas e aos fiscais. E acabou que tivemos as cenas lamentáveis. Eles deram 10 minutos, para que nós pudéssemos sair. Então, quer dizer para você que nós perdemos um pai de família trabalhador, mas quer dizer que nós queremos justiça. Nós queremos justiça. A Polícia Civil investiga o caso. Ainda não se sabe de onde partiram os disparos. Vamos falar da campanha de vacinação? O governo de São Paulo anunciou que pretende reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer. O tempo para a aplicação da segunda dose deve cair de 3 meses para 21 dias. O prazo de quase 90 dias é indicado pelo Programa Nacional de Imunizações. Para acelerar a imunidade da população, São Paulo vai enviar um ofício ao Ministério da Saúde para encurtar o período. Como outros países fizeram no momento agudo da pandemia, eles colocaram esse prazo para 84 dias. Os países, rapidamente, pelo volume de vacinas que foram compradas e pela sua eficiência no seu planejamento, os países, o que eles fizeram? Eles voltaram aos 21 dias. Então, agora, se nós formos utilizar a vacina da Pfizer e a antecipação, o que a gente solicita é que volte a ser aquilo que está em bula, que já foi aprovado pela Anvisa, que é 21 dias. O Instituto Butantan entregou nesta quarta-feira mais um lote de 2 milhões de vacinas da Coronavac ao Ministério da Saúde. Com isso, já são quase 75 milhões de doses destinadas ao governo federal. Até o fim de agosto, o estado quer concluir a entrega de 100 milhões de vacinas. Portanto, 30 dias antes do prazo programado. Senso de urgência, respeito pela ciência, respeito pela vida. Um estudo chinês publicado na revista científica The Lancet demonstrou que a Coronavac é eficaz contra casos graves de Covid-19 causados pela variante Delta. Ainda de acordo com a pesquisa, o imunizante previne pneumonias provocadas pelo vírus. A vacina dada em 2 doses tem uma efetividade que varia de 69% a 77% em relação à proteção de pneumonia, que é o quadro mais grave, um dos quadros mais graves do Covid. E não houve nenhum óbito no grupo que recebeu as vacinas. Ainda sobre vacinas, a Anvisa aceitou o pedido do Butantan para substituir o uso de placebo nos estudos da vacina Butanvac pelo imunizante Coronavac. É que o Instituto estava com dificuldade para mobilizar voluntários. Então nós solicitamos à Anvisa que fosse retirado o grupo placebo, saiu hoje a decisão. Então daqui para frente não teremos mais grupo placebo, só teremos os grupos vacinais, né? Isso facilita, sem dúvida nenhuma, a adesão de voluntários. O governo paulista também anunciou o programa Bolsa Trabalho, que vai contratar 30 mil pessoas desempregadas. A remuneração será de R$ 535 mensais. Os selecionados vão atuar em órgãos públicos, estaduais e municipais durante 5 meses a partir de setembro. Estamos oferecendo renda, trabalho, qualificação profissional, possibilidade de empregabilidade após o término do programa, foco no público mais vulnerável e alavancando o princípio de gestão municipalista.
E agora, atenção, olha só. Uma pesquisa do Sindicato dos Hospitais Particulares apontou que a taxa de internação entre os mais idosos voltou a subir no estado de São Paulo. Vamos conversar com o repórter Guilherme Lopes, que tem mais detalhes ao vivo. Guilherme, esse aumento é preocupante? Olá, Augusto, Milena, boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, de acordo com o sindicato que realizou essa pesquisa, é preocupante sim, viu? Porque a pesquisa traz dados com indicativos de que, por exemplo, os idosos como vacinaram há mais tempo, isso pode estar ligado a uma possível queda na imunidade. A pesquisa foi realizada com 60 hospitais particulares do estado de São Paulo e em 60% deles, a faixa etária mais comum de internação é acima dos 70 anos de idade. Já nos leitos de enfermaria, aqueles leitos clínicos, eles respondem por 52% das internações, esses idosos acima dos 70 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 17 de agosto e apontou também que em 70% dos hospitais, a taxa de ocupação nos leitos de UTI é de entre 50% e 70%. Há 2 semanas, na última pesquisa, eram 42% dos hospitais com essa taxa de ocupação. Portanto, houve um aumento. Já no estado de São Paulo, o quadro geral de ocupação de leitos de UTI se mantém estável em 42%. Já na Grande São Paulo, o número é um pouquinho menor e chega a 40%. Uma última informação, há pouco chegou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, mais um lote com o IFA, que é um insumo farmacêutico ativo, a matéria-prima utilizada para a produção das vacinas da Coronavac. São 4 mil litros que vieram da China e agora estão passando pelo processo de liberação e em breve serão encaminhados ao Instituto Butantan para dar início já à produção da vacina que será distribuída pelo Programa Nacional de Imunização para todo o país. Agora, começou aqui no estado de São Paulo hoje a vacinação dos jovens menores de 18 anos. Só que o governo do estado fez uma alteração no calendário de vacinação desses jovens com doenças pré-existentes. Confira um pouquinho mais na reportagem que preparamos. A espera foi longa, mas hoje, finalmente, a Giovana, de 17 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Foi bem difícil, né? Eu tive que ficar um tempo separado dos meus pais para não trazer, evitar ir na rua. E isso para mim é um passo muito grande, tanto para mim quanto para minha família. O momento importante também marcou o dia da vitória. Para mim representa muito, não só para mim, como para todos os jovens que estavam esperando por essa vacinação. E é algo muito importante e gratificante para mim. A vacinação nesta escola da Zona Sul da capital paulista abriu o calendário de imunização dos adolescentes com doenças pré-existentes no estado. Para a gente é um passo, uma vitória muito importante hoje estar dentro de uma escola. É mais uma esperança para que nós possamos cada vez mais avançar rumo à normalidade. O governo de São Paulo mudou nesta quarta-feira o calendário de vacinação dos jovens com doenças pré-existentes. Antes, todos poderiam se vacinar já a partir de hoje, mas agora as novas datas vão acompanhar as entregas de doses feitas pelo Ministério da Saúde. Com o novo calendário, podem se vacinar de hoje até o dia 25 de agosto os jovens de 16 e 17 anos, com comorbidades, deficientes, gestantes e puérperas. De 26 a 29 de agosto, será a vez daqueles que têm entre 12 e 15 anos, também com doenças pré-existentes. A partir do dia 30 de agosto, começa a vacinação dos adolescentes de 15 a 17 anos. E a partir do dia 6 de setembro, será a vez daqueles que têm mais de 12 anos. Nós temos o quantitativo de doses para a população de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Existem outras remessas que serão aportadas pelo Ministério da Saúde para que nós possamos, aí sim, avançar também para os públicos que são adolescentes sem a comorbidade. Só que o governo reforçou que as datas podem variar de acordo com os municípios, dependendo da disponibilidade de doses. A capital paulista vai seguir o calendário do estado. Depois de esperarem tanto tempo, a Micaele e o Murilo, que são asmáticos, finalmente ficaram um pouco mais aliviados depois de receber a vacina. Foi difícil passar um tempo em casa por ter essas doenças e foi uma grande vitória por ter tomado a vacina. É uma felicidade tomar essa vacina. Eu sei que muita gente queria tomar,
Muita gente, infelizmente, não pôde ter essa oportunidade que eu estou tendo, mas é uma felicidade, né? Ansioso para tomar, um pouquinho nervoso também, mas é uma felicidade imensa. Que bom que os jovens estão aderindo, porque, olha, com o aumento dos casos da variante Delta no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou que pode aplicar uma terceira dose de vacina contra a Covid-19. Inicialmente seriam imunizados idosos e profissionais de saúde que foram vacinados no início da campanha de vacinação. Apesar de anunciar o reforço da vacina, Marcelo Queiroga não especificou quando será aplicada essa dose a mais. Ele disse que serão necessárias análises para realizar um cronograma de vacinação. Em julho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou os estudos da terceira dose da AstraZeneca e da Pfizer, mas ainda não existem dados conclusivos sobre a necessidade de mais uma aplicação. Nós sabemos que já está em discussão a chamada terceira dose, um reforço. Ainda não há uma evidência científica sólida em relação a como deve ser essa terceira dose. Se do mesmo imunizante, se de um outro imunizante, qual é esse imunizante, qual é o momento de se fazer isso. Então, para que isso aconteça, é necessário que sigamos juntos, que a orientação do PNI ela seja cumprida na ponta. E aí nós conseguiremos avançar e avançar céleres, até mesmo para planejar uma possível terceira dose que, quando for aplicada, será autorizada com base em evidências científicas consistentes e de acordo com a estratégia de distribuição de doses que o Ministério da Saúde já tem consolidada. O Ministério da Saúde também esclareceu que a distribuição de doses de vacinas no país é feita de forma igualitária e que os estados devem seguir as orientações do Plano Nacional de Imunização. Na última semana, o estado de São Paulo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando não ter recebido a quantidade de doses suficientes para a aplicação da segunda dose. Ontem, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que a União assegure ao Estado a remessa necessária para garantir a imunização por completo. Só para que os conceitos fiquem claros, é importante dizer isso. São Paulo não recebeu mais doses do que deveria. Recebeu a quantidade de doses adequada para a imunização do grupo prioritário. O que a gente precisa fazer agora é calibrar isso para que todos os estados recebam também de forma adequada a imunização de todos os brasileiros. No fim da tarde, Queiroga e o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, anunciaram que vão doar insumos hospitalares ao Haiti. No sábado passado, o país foi atingido por um terremoto de magnitude 7,2, matando cerca de 2.000 pessoas. E ontem, um ciclone tropical alcançou o Haiti, aumentando ainda mais a destruição no local. Por unanimidade, a diretoria colegiada da Anvisa negou a autorização emergencial para o uso da Coronavac em crianças a partir de 3 anos. E a repórter Caroline Aguiar, de Brasília, tem as informações. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária considerou que o Instituto Butantan não apresentou dados suficientes para provar a eficácia da Coronavac para crianças. A Anvisa ainda ressaltou que os estudos foram feitos com um grupo muito pequeno, com cerca de 500 participantes, o que não traria resultados confiáveis e comprometeria a segurança da vacina para um grupo que já é mais vulnerável. Os diretores da Anvisa ainda reclamaram do Butantan não ter entregue documentos que foram pedidos há 7 meses quando a Coronavac foi aprovada para o uso emergencial em adultos. Não se sabe, por exemplo, por quanto tempo dura a imunidade gerada pela vacina. No momento, fica prejudicado a ampliação do uso da vacina Coronavac para a população pediátrica, sem que se tenha os dados completos de acompanhamento da eficácia, segurança e imunogenicidade na população adulta, bem como o perfil de segurança robusto e bem estabelecido em estudo clínico para a população pediátrica. Atualmente, nenhuma vacina tem autorização para ser aplicada em crianças com menos de 12 anos. Entre 12 e 18 anos, apenas o imunizante da Pfizer pode ser utilizado. A diretoria da Anvisa também recomendou que o Ministério da Saúde analise a aplicação de um reforço para quem já tomou as 2 doses da Coronavac, principalmente para idosos acima de 80 anos e para pessoas que tenham a imunidade comprometida, como transplantados. A medida é considerada uma forma de reduzir os danos que podem ser causados pela variante Delta do coronavírus. E a cidade do Rio divulgou hoje o calendário da vacinação dos adolescentes contra a Covid-19. O repórter Tony Vendramini traz agora todas as informações direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Tony. Como é que vai ser essa etapa de vacinação, hein?
Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. O calendário prevê o avanço da vacinação até a faixa etária de 15 anos. Serão 3 dias para cada idade, começando já na semana que vem. Então, quem tem 17 anos pode se vacinar na segunda-feira, na terça ou então na quarta. Quem tem 16 anos pode se vacinar na quinta, na sexta ou no sábado. Adolescentes com mais de 12 anos e que tenham alguma deficiência podem procurar os postos de vacinação em qualquer dia. A expectativa é de imunizar toda essa população até o dia 31 de agosto. O imunizante vai ser o da Pfizer, que é o único liberado até o momento pela Anvisa para este público. Também na semana que vem, o Comitê Científico da Prefeitura vai se reunir justamente para decidir se diminui o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer, de 90 para 21 dias. A Prefeitura também publicou hoje que os servidores municipais serão obrigados a se vacinar. Quem se recusar a se vacinar pode até ser demitido. Com o avanço da variante Delta aqui no Rio de Janeiro, já pode ser notado no estado um aumento na ocupação dos leitos de UTI, tanto na rede pública quanto na rede privada. Na rede privada, nos hospitais da rede privada, essa taxa de ocupação de leitos de UTI já alcançou os 70%. E na rede municipal, ela já chegou aos 95%. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Disposta a focar nas investigações sobre supostas irregularidades na negociação da Covaxin, a CPI da pandemia tentou ouvir hoje o advogado da Precisa Medicamentos, mas o depoente ficou calado. Túlio Silveira chegou à CPI protegido por um habeas corpus que assegurava o direito ao silêncio. Na sessão, o advogado da Precisa Medicamentos, que atuou como intermediária no Brasil do laboratório que produz a Covaxin, se recusou a responder às perguntas relacionadas à compra da vacina indiana. De outro turno, respeitarei as prerrogativas da advocacia. Fui contratado como advogado, sou advogado da Precisa Medicamentos e permanecerei em silêncio em homenagem ao direito inalienável ao sigilo cliente-advogado. A atitude irritou aos senadores e o presidente da CPI, Omar Aziz, resolveu incluir o advogado à condição de investigado e suspendeu a sessão. Vou suspender a sessão por 30 minutos, até vamos comer agora e depois a gente conversa. A sessão foi retomada 1h30 depois e o advogado continuou em silêncio. Diante da falta de respostas, os senadores resolveram encerrar a sessão. Amanhã, a CPI ouve o empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos. Ele teve o depoimento remarcado diversas vezes porque estava fora do país. Chegou a hora da previsão do tempo para todo o Brasil. Gabriela de França, boa noite. Boa noite para todo mundo. Olha só, vamos direto para o nosso mapa temperaturas, porque amanhã vai ser mais um dia aí muito quente, com altas temperaturas na casa dos 30 graus para cima em todo o Brasil. Inclusive tem chance aí de recorde de calor nos próximos dias, tá? No Centro-Oeste, gente, calor extremo, intenso e clima muito seco em Goiânia, Campo Grande, também Cuiabá, onde a temperatura pode chegar aí aos 40 graus. No Sudeste também, tá? A gente vai para a capital paulista, onde o tempo continua seco, sem previsão de chuva nos próximos dias. Quente também, 31 graus amanhã, 30 na sexta-feira e à tarde, atenção para baixa umidade do ar. Mais sol e mais calor para os cariocas, tá? No Rio de Janeiro, temperaturas vão passar fácil aí dos 30 graus. E além das altas temperaturas, a gente continua com ar bastante seco aqui em praticamente todo o Brasil e tem alerta de perigo para baixa umidade do ar nessa área aqui em vermelho, clima muito, mas muito seco. Pancadas de chuva amanhã somente no extremo norte do país, aqui entre o Amazonas e o Amapá. E olha só, gente, durante essa madrugada, a gente teve um forte temporal aí em várias cidades do Rio Grande do Sul, na capital gaúcha. A chuva foi forte, acompanhada de vendaval, teve até granizo, causou alguns estragos. Aliás, essa semana tem sido uma grande variação de tempo aí, de clima lá para os gaúchos, viu? Amanhã, por exemplo, o sol já volta a brilhar com força, esquenta bem, mas na sexta-feira já começa a mudar o tempo, começa a esfriar e até sábado, olha só, o tempo fecha de vez, muda completamente dos 30 graus de amanhã, com bastante sol, vai cair para 21 graus no sábado, com mínima de apenas 15 graus, uma grande variação aí de temperatura, de tempo, em poucos dias. Haja saúde, não é mesmo, gente? Eu fico por aqui, te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau, boa noite. Obrigado pela sua audiência, boa noite. Uma ótima noite para você e até amanhã.